Pergunta também, pastor Natanael Rinaldi, em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 7, diz o seguinte, a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí a pergunta: se Cristo esvaziou-se a si mesmo da divindade enquanto esteve na terra, então como poderia ele ser Deus? Nossa resposta: Paulo parece dizer que Jesus esvaziou-se a si mesmo de sua divindade ou de sua condição de ser igual a Deus, de acordo com os versículos 6 e 7, tornando-se reconhecido em figura humana. Versículo 7. Jesus, porém, declarou ser Deus na terra. João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é a maneira de se expressar a deidade de Jesus. E João 20:28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ora, como poderia Jesus ser Deus enquanto está na terra, se ele deixou a sua deidade para tornar-se homem? Jesus não deixou de ser Deus no tempo em que esteve na terra, mas além de ser Deus, tornou-se também homem. A sua encarnação não foi a subtração da divindade, mas a adição da humanidade. Várias coisas nesse texto dão suporte a essa posição. Primeiro, o texto não diz que Cristo desistiu ou esvaziou-se de sua divindade, mas meramente de seus direitos como Deus, assumindo a forma de servo, como citamos no versículo 7, de modo a ser um exemplo para nós. Versículo 5. Segundo o texto, declara que ele estava na forma de Deus. Versículo 6. Ou que teve a mesma natureza de Deus. Versículo 6 de outra tradução. Assim como a expressão forma de servo, versículo 7, refere-se a um servo por natureza. Também a expressão forma de Deus, versículo 6, refere-se a Deus por natureza. Terceiro, essa mesma passagem declara que todo joelho um dia confessará que Jesus é Senhor, uma citação de Isaías 45, 23, que se refere a Yahvé, um nome de uso exclusivo de Deus. Muito bem. E outra pergunta também é a respeito do livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo 8, que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Como, então, vem a pergunta, Adão e Eva poderiam sair da presença de Deus, sendo Deus onipresente? Resposta. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, isto é, que Ele é onipresente. Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Jeremias 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe?
Mas já que Deus está tão em toda parte, então como Adão e Eva puderam esconder-se da presença do Senhor Deus, este versículo não está abordando a onipresença de Deus, mas está falando de uma visível manifestação dele, em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus está em toda parte em sua onipresença, mas ele se manifesta de tempos em tempos, em certos lugares, por certos meios, tais como uma sarça ardente, como se lê no livro de Êxodo, capítulo 3. Uma coluna de fogo, Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Fumaça no templo, Isaías 6, e assim por diante. É nesse sentido restrito que alguém pode sair da presença do Senhor Deus. E temos aqui uma resposta nessa pergunta de Gênesis 22, 2. Abraão recebeu a seguinte instrução. Mas deixa eu só fazer a pergunta, pastor, que eu acabei não lendo aqui. Nós entramos no assunto da ceia do Senhor, mas temos uma pergunta realmente a respeito de Gênesis 22, capítulo 2. E disse, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Como Isaque foi chamado de único filho de Abraão, se este já tinha também Ismael? Abraão recebeu a seguinte instrução em Gênesis 22, 2, como o irmão acabou de ler. Toma teu filho único, Isaque. Entretanto, Abraão tinha Ismael muitos anos atrás. Gênesis 16. E ele tinha ainda outros filhos. Gênesis 25, 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Os outros filhos de Abraão, mencionados em Gênesis 25, provavelmente nasceram mais tarde, pois são mencionados 3 capítulos depois de Isaque ter sido chamado de único filho. Além disso, eram filhos de concubinas que tinha, Gênesis 25, 6, e não eram contados como herdeiros da promessa de Deus. De igual forma, Ismael foi escolhido em incredulidade por uma concubina e não era contado como herdeiro da herança prometida. Ainda a expressão único filho pode ser equivalente a filho amado. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, um Filho especial. Deus claramente disse a Abraão em Gênesis 21, 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429 ou pelo WhatsApp 99638-7610. Lembrando sempre que o programa Consultando a Bíblia é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz.
Uma outra pergunta, no texto em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo insiste em dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por outro lado, ele disse na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 20, que, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é, então, o fundamento da igreja? Cristo ou os apóstolos? Resposta. A resposta está logo em seguida no versículo da última citação. Sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Efésios 2, versículo 20. Cristo é o fundamento, num sentido primário, e os apóstolos, por ele escolhido, são o fundamento num sentido secundário. Cristo é, por assim dizer, o alicerce, e os apóstolos são o fundamento sobre ele construído. Mateus, capítulo 16, versículos 16 e 18. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o canal, é o elo central que mantém o fundamento apostólico da igreja. Foram os seus feitos, sua morte e sua ressurreição, e a doutrina dos apóstolos, em Atos 2:42, a respeito dele, que constituíram o fundamento da igreja cristã, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Muito bem. Outra pergunta. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz a respeito de Cristo: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Mas e se alguém nunca ouviu o Evangelho de Cristo, estará ele eternamente perdido? Na carta aos Romanos, Paulo parece responder a essa pergunta dizendo que sim. Mas é justo condenar as pessoas que nunca ouviram nada acerca de Cristo? A resposta de Paulo é clara. Ele disse que os pagãos são indesculpáveis. Na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Dessa forma, os pagãos com justiça são condenados por várias razões. Primeiro, Romanos 2,12 afirma: Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Essa passagem ensina que o judeu é julgado pela lei, as escrituras hebraicas, mas o gentil é condenado pela lei gravada no seu coração. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15.
Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Segundo, a pergunta pressupõe inocência por parte do homem não salvo, que nunca ouviu o Evangelho, mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Além disso, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 20, diz que Deus se mostra claramente por meio da revelação natural, de forma que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os seres humanos não são inocentes, tendo em vista a revelação natural de Deus. Terceiro, se uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho na sua vida faz o melhor que pode, tal pessoa apenas está fazendo obras para a salvação, mas a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. De nenhuma maneira alguém pode fazer qualquer coisa para ter acesso ao céu. Se houvesse um jeito, então a obra de Cristo na cruz teria sido inútil. Finalmente, um ponto importante é que o que a Bíblia diz: buscai e achareis, isto é, aqueles que buscaram a luz, que tem a sua natureza, a qual não é suficiente para a salvação, encontrarão a luz de que necessitam para a salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Atos 10, 35 acrescenta: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus tem muitas maneiras de fazer com que a verdade acerca da salvação, por meio de Cristo, chegue àqueles que o buscarem. Ele pode enviar um missionário, Atos 10, ou uma Bíblia, Salmo 119, versículo 130. Pode dar-lhes uma visão, Daniel 2 e 7, ou enviar-lhes um anjo, Apocalipse 14. Mas aqueles que derem as costas à luz que têm pela natureza e acharam-se perdidos nas trevas, não têm a quem culpar senão a si mesmos, pois os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João, capítulo 3 e versículo 19.